Jefté, o Gileadita. Primeiro, valente, e segundo, valoroso. Porém, filho de uma prostituta, mas Gileade, que gerava a Jefté. Somente até aí. Só esse versículo é o suficiente para a gente poder passar a ilustração para os irmãos. Quando a gente lê esta passagem, queridos amados irmãos, de Juízes, nós vamos entendê-la que o versículo-chave do capítulo 11, ele se destaca no que acontece na vida deste grande homem, por nome chamado Jefté. Quem era Jefté, para começarmos a entender esta passagem? Jefté não era nada menos, nada mais que um dos juízes de Israel. Porém, antes dele assumir este cargo, antes dele assumir esta liderança, Jefté não era ninguém. Jefté não era visto. Jefté não era notado. Ninguém sabia quem era Jefté, a não ser o que a própria Bíblia conta sobre ele. E o que a Bíblia diz de Jefté? Que ele era um menino que morava em uma casa junto com os outros irmãos, só que não era nascido da mesma mãe. Isto é, era irmão só por parte de pai e não de mãe. A Bíblia vai falar das origens deste menino. A Bíblia vai contar as raízes de Jefté. Ele nasceu de uma mulher que não tinha uma boa índole. Ele nasceu de uma mulher que não era bem vista na sociedade. E o texto vai contar aqui no versículo de número 1, meus amados e queridos irmãos, que este menino, por nome chamado Jefté, que significa Deus abre. A palavra Jefté significa Deus abre. E este nome dado a Jefté, claro, sempre é pela parte da mãe e sempre por parte do pai. Vai aqui nos contar no versículo 1 o que aconteceu com ele. O que sucedeu na vida de Jefté. E o que se sucedeu na vida dele. A Bíblia vai dizer que ele foi expulso. Ele foi tirado, arrastado de dentro de sua própria casa, sem direito a absolutamente nada. Oh, aleluia. Jefté, por sua vez, queridos amados irmãos, tendo sobre ele a qualidade que a Bíblia conta, valente e valoroso, ele agora é odiado. Ele é odiado pelos seus irmãos. E esse ódio que os irmãos tinham de Jefté não parou por aí. Eles não só ficaram com ódio dele. Aleluia! Eles planejaram para fazer alguma coisa contra o seu irmão. E o que eles fizeram? Tiraram ele de dentro de casa. Não quiseram ele morando lá. E Jefté, por sua vez, é o que me chama mais atenção aqui, é que ele não teve nenhuma reação. É que ele não esboçou reação nenhuma. Isto é, os seus irmãos lhe causaram dor. Os seus irmãos lhe causaram desconforto. Aleluia. Os seus irmãos foram com ele malignos. Mas o que é brilhante em ver na atitude de Jefté é que ele não devolveu mal com mal. O que é lindo ver na atitude de Jefté é que ele não devolve a mesma pedrada que recebeu. Aleluia. O que é lindo ver na atitude de Jefté, irmão, é a sua calmaria.
é a sua tranquilidade. Aleluia, glória a Deus. E o que acontece em sequência? Jefté, ele vai embora. Irmãos, diante daquela maldade que lhe causaram, sabe que o que eu posso ver aqui, eu abro parênteses para dizer isso, irmão. O importante não é o que fazem contra você, é como você reage. Vou repetir novamente. O importante não é o que fazem contra você, é como você reage. Aleluia! A reação de Jefté é o que me espanta aqui nesta noite. A reação de Jefté, irmão, é o que me causa, aleluia, admiração para esse rapaz. Por quê? Porque lhe causaram mal, foram malignos com ele, aleluia. Tiveram ódio dele, raiva dele, inveja dele. Mas Jefté, aleluia, como qualquer homem que tem o Espírito de Deus, como qualquer homem que tem Deus na vida, ele não faz nada, ele não reage, ele não retribui, ele não devolve. Por quê? Porque ele tem alguém que defenda ele, que fala por ele, que age por ele. E o texto vai dizer que Jefté foi para um lugar chamado Tobi. Glória a Deus. Ele foi para uma cidade chamada Tobi, longe, distante. Aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja, este rapaz, por nome chamado Jefté, poderia ter crescido com ódio, poderia ter crescido com raiva, poderia ter se tornado uma pessoa vândala, poderia ter se tornado uma pessoa cheia de remorso, cheia, aleluia, de vingança no coração. Ele poderia se tornar uma pessoa vingativa por conta daquilo que os seus irmãos lhe fizeram, lhe causaram. Mas você não vai ver em momento nenhum, em hipótese nenhuma, Jefté planejando, projetando, elaborando, arquitetando algo mal contra os seus irmãos. Por quê? Porque ele tem alguém que faça por ele, que haja por ele e que pode fazer por ele. Jesus, aleluia. Senhor da glória. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele vai, e parece que a história dele vai acabar assim. Glória a Jesus. Eita glória. Ele vai, irmão. E parece que Jefté não vai aparecer mais na história. Só que quando Deus está com alguém, a história dele continua sendo contada. Eita, Senhor da glória. Agora escuta. Já vou caminhar para o fim. Eu só sabe o que é. O texto continua, a sequência contando que Jefté vai-se embora e vai na tranquilidade. Eita, Senhor da glória. Você não vai ver ele, quem? Jefté, exigindo herança nenhuma. E ele tinha direito. Porém, a preocupação de Jefté não estava no ouro, nem na prata, nem na propriedade. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui? Na atitude, no comportamento de Jefté, é que ele pode perder fazenda, ele pode perder, aleluia, hectares, ele pode perder terra, ele pode perder gado, mas o que ele não pode perder é a presença de Deus em sua vida. O que Deus está dizendo aqui para mim e você pode perder o que for, mas a presença de Deus você não perde. Pode arrancar o que for de você, mas a presença de Deus ninguém arranca. Pode arrancar a tua alegria, pode arrancar a tua alegria,
pode arrancar a tua satisfação, pode arrancar a tua felicidade, pode arrancar o teu gozo, pode arrancar a tua riqueza, pode tirar o teu trabalho, pode tirar o teu salário, mas eu quero ver alguém tirar e arrancar de você o Deus de promessa que está contigo. Glória a Deus. Eita glória. Aleluia, glória a Deus. Escute. Jefté vai para uma cidade. Jefté vai para um lugar chamado Tobi. Como era o nome do lugar? Tobi. Eita Senhor, sabe como é chamado esse nome? O significado? Oh, glória. Sabe como é chamado este lugar? Louvado seja Deus. Tobi! Olha o lugar, olha o nome do lugar que levaram, que expulsaram ele. Para onde ele fugiu? Lugar de caos, lugar de destruição. E ele chega nesse lugar. E quando Deus tem negócio na vida de alguém, na liderança, ele lidera onde ele chega. Aleluia. Quando você nasce, irmão, para liderar, você lidera onde você chegar. Aleluia. Não importa qual seja o lugar, por pior que ele seja, se Deus está contigo, se tu nascer para isso, você vai liderar lá. Eita. Quando ele chega lá, o texto vai dizer que nesse intervalo que Jefté foi, passaram-se os anos. O texto não vai dizer o tempo, o texto não vai contar a quantidade de anos que se passaram, mas nós entendemos e compreendemos, aleluia, que depois de alguns anos que se passaram, aqueles que expulsaram, aqueles que detestaram, aqueles que queriam ver ele longe, tiveram que ir atrás, tiveram que procurá-lo. Eita Senhor da glória. O texto vai dizer, está escrito na sua Bíblia, que esses homens, ou esses irmãos de Jefté, passaram por uma situação de dificuldade militar, e eles tiveram que precisar de ajuda. E quem ele foi pedir ajuda? A quem eles não queriam ajudar, a quem eles não deram a mão na hora que ele precisou, porque sempre é assim. Hoje você precisa de alguém, mas é amanhã que alguém vai precisar de você, porque o mundo dá volta, o mundo gira. Você está entendendo? Aleluia! Alguém quando está em cima se esquece que a bola gira. Alguém que está em cima se esquece que a vida é feita de altos e baixos. Nem toda hora você vai estar em cima, uma hora você vai estar embaixo. E é nessas horas que você vai precisar que alguém tenha misericórdia de você. Quando você teve misericórdia de alguém, quando você estava em cima. Só que, muitas das vezes, só vamos saber, irmão, o que é misericórdia quando vamos precisar dela. Eita glória! Aleluia. Os irmãos de Jefté não sabiam o que era misericórdia enquanto não precisou dela. Escute, eita glória! Os anos se passaram, só que aquele que faz, esquece. Quem apanha, não. Sim ou não? Sim. É um ditado muito certo. Quem bate, esquece. Mas quem apanha? Eita glória! Jefté apanhou, passou-se os anos, mas ele não se esqueceu não, porque ele não estava com memória fraca. E nós, seres humanos, temos a mania de nos lembrar, pode passar o ano que for de coisa ruim. Você apanha aqui, fizeram uma coisa ruim com você aqui, em 2000.
Em 2000, já passou 25 anos, não, em 25. Você lembra, 25 anos depois. Fizeram com você no ano de 2000. Passou 25 anos depois, mas está lá ainda. Porque nós temos a mania de guardar o que não presta. De lembrar do que é ruim. É ou não é? Você não é depósito de lixo não, rapaz. Diga isso pra alguém. Diga, você não é depósito de lixo. Diga, guarda só o que é bom. Olha só o que é bom. Jefté se lembrou. Ei! Oi! Hello! Fizeram com ele e se esqueceram. Mas ele não se esqueceu não. Quando eles procuraram Jefté poderia fazer o quê? Dar o troco. Jefté poderia fazer o quê? Agora é meu momento para eu detonar. Agora é minha vez. Agora eu posso me vingar. Eita! Agora eu posso retribuir 2 vezes pior. Mas ele não fez isso não. Olha que lição está passando para nós aqui. Olha que lição ele está nos passando. Ô glória! Depois de alguns anos, Jefté poderia ficar o quê? Rancoroso. Depois de alguns anos, Jefté poderia ficar o quê, irmão? Vingativo! Eita glória! Ele poderia ficar com rixas, né? Com rixas contra os seus irmãos. Mas nada disso aconteceu com ele. Sabe por quê? Porque ele aprendeu a enterrar traumas do passado. Eita glória! Esse é o tema da minha mensagem desta noite. Enterrando traumas do passado. Aleluia! Coisas que fazem contra nós, a gente transforma aquilo em um monstro, em um fantasma. E deixa guardado em nossa vida anos e anos e anos e anos. E ficamos martelando com aquilo, se martelando com aquilo. Direto! Jefté não fez isso, não. Ele teve motivo demais, irmão. Sobras, ele teve motivos de sobras para guardar o que não presta, para ficar remoendo feito cabra. Porque a cabra que fica remoendo, né? A cabra não remoe, irmão. Direto. E não para, não. É, cara, ficar com direto. Ele poderia ficar remoendo o que os irmãos fizeram. Poderia ter guardado rixas, desejo de vingança. Aleluia! Mas ele não fez nada disso. Ele enterrou os traumas que ele passou quando teve na casa do seu pai, junto com seus irmãos, o ódio que eles deram a ele, aleluia, o desprezo que ele recebeu. Glória! Oh, aleluia! Bendito seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O mundo, irmão, ele é feito por pessoas que foram marcadas. Você sabia disso? Aleluia! Deixa eu lhe dizer uma coisa nesta noite, baseado no que eu estou pregando. O passado, ele pode deixar ferida ou cicatriz. O passado pode deixar feridas ou cicatriz. Dependendo de como você vai reagir diante da situação. Vou repetir. Na vida de pessoas, o passado deixou cicatriz, mas na outras, deixou por feridas. Não podemos mudar o passado. Mas se pudéssemos entrar em uma espécie de túnel, a gente mudava. É ou não é? Eita glória. Cicatriz, ele é um sinal que você venceu. Escute aí. Na vida de Jefté tinha cicatriz, não ferida. E olha que ele teve motivo para deixar as feridas abertas. E tem gente da igreja, do evangelho, que passa anos e anos com aquilo que fizeram e aquela ferida nunca fecha. Sabe por quê? Porque ela não ainda superou, ele ainda não venceu, ela ainda não venceu. Por isso aquilo ali está aberto. E ferida aberta, ela fede. É verdade.
Glória a Deus. Ou não? É verdade. Deus está dizendo aqui, eu quero fechar feridas. Glória a Deus, aleluia. Deus está dizendo aqui, eu quero fechar feridas que foram abertas há muitos anos. Aleluia. Glória. Aleluia! Glória a Deus. O que é cicatriz, pastor? É recomendação de honra. A cicatriz é um sinal que está dizendo, eu superei. A cicatriz é um sinal dizendo, eu venci. Aleluia. Já a ferida não. A ferida aberta, além de feder, ela pode apodrecer. Glória a Deus. É ou não é? É. Diga para seu irmão, cuidado com as feridas. O passado tem que deixar cicatriz e não ferida. Diga isso para seu irmão. Diga, o passado tem que deixar cicatriz e não ferida. E o que é cicatriz? Marcas. As marcas, queridos, elas são companheiras de estradas. Você vai caminhar no Evangelho e sempre aqui e ali vai aparecer marcas em você, mas nunca feridas. Você precisa ser sarado. Você precisa ser sarada. Aleluia. E eu estou falando baseado no que eu estou pregando. Na vida de Jefité não tinha ferida. Ele tinha cicatriz, porque ele superou o que os irmãos fizeram contra ele. Oh, glória! Glória a Deus. Eu vou pontuar da seguinte maneira. Coisas ruins tem que virar passado. Vou repetir. Coisas ruins na nossa vida. De gente que não foram sábias, não foram inteligentes, não foram usadas por Deus para nos atingir, para nos atacar e nos ferir de alguma maneira. Essas coisas ruins tem que virar na sua vida passado. Mas cuidado, que o passado às vezes pode despertar lembrança. Museu. Cuidado, que o passado pode despertar lembrança. Se eu disser aqui para você, irmã, aquilo que te aconteceu há tantos anos que ainda a senhora fica falando, joga fora, mulher! Aí você vai dizer, mas eu não esqueço. Aí eu vou dizer, glória a Deus, isso significa que a tua memória está boa. Glória a Deus. Olha o que eu escrevi aqui, irmão. Olha a frase que eu escrevi. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem mágoa. Sabe por que tu não esquece? Porque você não tem amnésia. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Você não esquece que a tua memória está boa, está em bom funcionamento. Olha o que o texto da palavra de Deus vai nos dizer em Lamentação. Escuta aí, eu estou terminando, mas segura essa palavra, irmão. Deus me deu na tarde de hoje, e vou trazer nesse lugar. Oh, glória! Olha o texto em Lamentação, o que eu estou dizendo aqui é bíblico, está na palavra de Deus, não é nada de mim. Não é coisa minha. Lamentação, capítulo 3, versículo 21. Olha o que o profeta Jeremias vai dizer. Eu vou trazer à memória aquilo que me traz esperança. E não aquilo que me traz dor. E não aquilo que me traz angústia. E não aquilo que me traz desespero. Não aquilo que me traz nojo. Não!
aquilo que me traz amargura na alma, eu não quero lembrar. Glória a Deus. Eu vou querer lembrar aquilo que me ajuda e me coloca para frente. Aleluia. Você não pode, escuta aí, você não pode impedir que um pássaro pouse na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. São as memórias. Estou falando de memória, estou falando de lembrança. Você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça. Você vai passar o tempo todo andando, olhando para cima? Você não vai poder impedir um pássaro pousar. A qualquer momento ele pode pousar. Porque você não está olhando para cima, você olha para frente. Porém, o que você pode impedir é que ele faça ninho na sua cabeça. É com relação às lembranças, aos pensamentos. Isto é, você pode lembrar das coisas que já te aconteceu. O que não pode acontecer é que essa lembrança vai te dominar e te controlar. As tuas decisões e as tuas escolhas. Porque você não decide nada, você não faz escolha nenhuma com as coisas ruins que te passaram, ou que